terceira pergunta é quais os subtipos de receptores dopaminérgicos encontrados no sistema nervoso central envolvidos com a doença de Parkinson. Então, nós podemos ver que existem duas famílias de receptores, os receptores do tipo D1 e os receptores do tipo D2. Os receptores do tipo D1, eles são eminentemente excitatórios. São receptores metabotrópicos ligados à proteína GS e responsáveis pela produção, por exemplo, de AMP cíclico, além da hidrólise de fosfatidil, inositol bifosfato. Fosfatidil, inositol bifosfato irá produzir inositol trifosfato, que aumentará os níveis do cálcio intracelular e também produzirá diacilglicerol, responsável pela ativação da proteína quinase C. Mas a família de receptores D1, ela se subdivide em dois subtipos: o receptor D1 propriamente dito, encontrado no estriado e encontrado também no neocórtex. Então podemos ver que o receptor D1 encontrado no estriado está envolvido com a fisiopatologia da doença de Parkinson. E o subtipo D5 encontrado no hipocampo e encontrado também no hipotálamo. Já a família de receptores D2 são receptores inibitórios, também são receptores metabotrópicos ligados à proteína GI, então eles produzem uma diminuição do AMP cíclico, também aumentam as correntes de potássio e diminuem as correntes de cálcio. Nós temos três subtipos dessa família D2. Nós temos o receptor D2, que é encontrado no estriado, na substância negra e na hipófise. Nós temos o subtipo D3, encontrado no tubérculo olfatório, no núcleo accumbens e também no hipotálamo. E nós temos o subtipo D4, encontrado no córtex frontal, na medula oblonga e também no mesencéfalo. Na doença de Parkinson, 2 desses 5 receptores estão envolvidos com a fisiopatologia. O receptor D1, encontrado no estriado, e o receptor D2, encontrado no estriado e também na substância negra. A nossa quarta pergunta é quais as teorias que justificam os motivos pelos quais a doença de Parkinson atinge apenas neurônios dopaminérgicos. Então nós temos 3 teorias. A primeira teoria é a teoria do metabolismo da dopamina. Então, a dopamina, que é produzida nos neurônios dopaminérgicos, ela é degradada e nesse processo de degradação são produzidos 2 radicais, o radical hidroxila e também o radical peróxido de hidrogênio. Esses 2 radicais, eles têm uma predileção por átomos de ferro encontrados na cadeia respiratória. E ao se unir aos átomos de ferro, esse complexo radical livre com o ferro, ele produz neurotoxicidade, interferência na cadeia respiratória dos neurônios produtores de dopamina. Então, em condições normais, esses neurônios dopaminérgicos, eles conseguem eliminar as moléculas indesejáveis através das defesas antioxidantes. Mas na doença de Parkinson, essas substâncias, esses complexos, eles se acumulam e promovem a neurotoxicidade, a neurodegeneração dos neurônios dopaminérgicos. A segunda teoria é a teoria da excitotoxicidade, e é uma teoria que mostra que a toxicidade neuronal ela depende de uma exagerada produção e ativação de glutamato. O glutamato vai agir em receptores do tipo NMDA e AMPA, como nós podemos ver aqui, promovendo a entrada de sódio e cálcio. Esse acúmulo de cálcio irá produzir a ativação de diversas vias neuronais, como a via da óxido-nitrosintase, como a via da fosfolipase E2 e como a via da xantinoxidase. E o que é que essas vias têm em comum? Elas vão produzir diversos radicais livres, como o radical peróxido, como o radical hidroxila, como o radical superóxido e como o radical óxido nitroso. Esses radicais eles vão atuar em proteínas, em lipídios e DNA, produzindo a sua degradação e estão envolvidos, portanto, em 2 processos, em processo de necrose e também em processos de apoptose.
O que essa teoria da excitotoxicidade não explica é por que a neurotoxicidade ela acontece apenas em neurônios dopaminérgicos. Porque, por ser uma teoria genérica, essa excitotoxicidade irá produzir uma neurodegeneração em massa, uma degradação neuronal de vários tipos em várias vias neuronais diferentes. A terceira teoria que envolve a neurodegeneração de neurônios dopaminérgicos é chamada de teoria da disfunção gastrointestinal. E o que é que essa teoria diz? Essa teoria diz o seguinte: tudo se inicia com gatilho inflamatório e que esse processo inflamatório ele vai impactar na microbiota intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal e também aumentando a expressão e agregação de uma molécula chamada de alfa-sinucleína. Bem, a partir do intestino, a chamada sinucleinopatia vai levar a sinucleína por meio do nervo vago até o sistema nervoso central, enquanto que o processo inflamatório intestinal ele se tornará um processo inflamatório sistêmico, aumentando a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Esse processo inflamatório sistêmico, associado ao acúmulo da alfa-sinucleína no cérebro, ele vai promover a neuroinflamação e isso é quem vai ser responsável pela neurodegeneração. Da mesma forma que a teoria anterior, ela não explica exatamente por que há degeneração apenas de neurônios dopaminérgicos, mas ele explica claramente que há neurodegeneração em neurônios do sistema nervoso central. A quinta pergunta é: pelas teorias mais modernas, quais seriam os locais onde a doença de Parkinson se inicia? Qual seria então a porta de entrada? Então, como vimos anteriormente, o intestino ele parece ser a porta de entrada pelas teorias mais modernas. E isso acontece porque a alteração da microbiota, juntamente com o gatilho inflamatório, eles favorecem a expressão da alfa-sinucleína pelos enterócitos. E essa alfa-sinucleína, ela migra para o sistema nervoso central através do nervo vago. A sexta pergunta é: quais as evidências da redução da capacidade cognitiva no paciente com a doença de Parkinson? Então, algumas evidências mostram que há redução da capacidade cognitiva do paciente. E quais são essas evidências? Problemas de memória, incapacidade de se cuidar sozinho, dificuldade de compreensão de sentenças gramaticais, problemas de fala, fala repetitiva, diminuição da capacidade de abstração, dificuldade em mudar o foco da atenção e redução na percepção e no contraste espacial. Essas evidências mostram que a região responsável pela cognição do paciente, ela já foi comprometida, houve neurodegeneração dessa região, o que impacta diretamente na função dessa região, mostrando as evidências aqui apresentadas. A nossa sétima pergunta é: quais os sintomas pré-motores da doença de Parkinson? Então, antes do aparecimento dos sintomas motores, ou seja, antes do aparecimento da discinesia, antes do aparecimento dos tremores, alguns sintomas são caracterizados como sintomas pré-motores. Então, quais são eles? Então, podemos observar que o paciente ele apresenta, em alguns casos, depressão, pode apresentar insônia, pode apresentar perda de peso, o paciente também pode apresentar hipotensão ortostática, prisão de ventre, observamos que a porta de entrada é o intestino, então o paciente pode apresentar prisão de ventre, hipercifose, pés inchados, excesso de transpiração e problemas sexuais, dificuldade para urinar, dificuldade para falar, salivação excessiva, problemas de deglutição, problemas respiratórios, blefaroespasmo, o fechamento involuntário das pálpebras. Então, todos esses sintomas, eles ocorrem normalmente antes dos sintomas motores. Por isso que eles são chamados de sintomas pré-motores e eles mostram que a doença está numa fase bem inicial. A nossa oitava pergunta é: qual a teoria para explicar o aumento da alfa-sinucleína na doença de Parkinson? Então, como podemos ver nessa imagem, linfócitos e células apresentadoras de antígenos, eles irão produzir uma disfunção inflamatória intestinal e isso irá alterar a microbiota normal. Esse ambiente hostil produzirá nos neurônios entéricos
obviamente em resposta a essa agressão, uma ação inflamatória. E a produção de alfa-sinucleína irá ser produzida exatamente em função dessa resposta inflamatória, irá espontaneamente se agregar e migrar via nervo vago até a substância negra. Esses agregados de alfa-sinucleína, eles serão altamente tóxicos para os neurônios da substância negra, causando assim a neurodegeneração dessa região e, portanto, causando a neurodegeneração de neurônios dopaminérgicos, que é a principal característica da doença de Parkinson. A nossa nona pergunta é qual o papel da alfa-sinucleína na doença de Parkinson. Então, como podemos ver nessa imagem, o papel da alfa-sinucleína ela tem relação com a ubiquitinação de proteínas. Podemos ver nessa imagem ainda que se a proteína ela é sintetizada sem nenhum problema, ela irá exercer sua função normal. Mas se ela por algum motivo apresentar um problema, ela será degradada pelo sistema de ubiquitina, pois essa proteína poderá produzir riscos à célula. Então a alfa-sinucleína é, na verdade, um inibidor da conjugação da ubiquitina na proteína defeituosa. Isso irá produzir um aumento dessas proteínas danificadas, fazendo com que as mesmas se acumulem no que se chama corpos de Levy. E esses corpos de Levy, eles são altamente neurotóxicos. Então, dessa forma, o aumento da produção de alfa-sinucleína produzirá proporcionalmente um aumento da redução da ubiquitinação de proteínas mal formadas, e essas proteínas mal formadas se acumularão no sistema nervoso central, preferencialmente na substância negra, provocando destruição neuronal, provocando neurotoxicidade, provocando neurodegeneração. Nossa 10ª pergunta é quais os sintomas motores na doença de Parkinson. Então, quando a doença de Parkinson chega a um nível de desenvolvimento avançado, há observação de sintomas motores. Então, quais são eles? Então, tremores, a cabeça apresenta-se inclinada para a frente, também apresenta-se rigidez da expressão facial, a inexpressividade que nós vimos no nosso caso clínico, rigidez das articulações, o paciente apresenta uma postura inclinada para frente, perda do equilíbrio, salivação excessiva, o andar arrastado, uma lentificação, além de fraqueza óssea.